lá em João capítulo 16, 15, 16 e 17, Jesus tem uma reunião com seus apóstolos. E lá ele comenta com seus apóstolos que ele vai partir, que ele vai voltar para o Pai. Eles levam um susto, que estava finalizando o ministério de Jesus na terra, 3 anos e meio. Muita gente acha que Jesus morreu com 33 anos, possivelmente não morreu com 33 anos, morreu entre 35 e 36, às vezes até 37 pelos estudos. E ele avisa eles: olha, eu vou voltar para o Pai, mas eu vou deixar um Consolador no meu lugar. Glória a Deus, aleluia. Eles levam um susto, porque quando Jesus veio, eles esperavam quem? Quem que eles esperavam? Esperavam um guerreiro, grande lutador, que tirasse o povo judeu do domínio romano. Mas não foi desse jeito. Jesus veio da área espiritual. Aleluia. Então eles levaram um choque. O Senhor vai partir, o nosso líder vai partir, quem vai assumir? Aí vem o Consolador, que é o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Então ele prepara aquele grupo, aqueles discípulos, aqueles que estavam seguindo, diz: olha, eu vou embora, vou partir. E isso acontece. Ele é morto, preso, morto, ressuscitou. Essa é a primeira parte. Então, isso aconteceu e isso está na Bíblia. A Bíblia não mente. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Olha o seguinte: quando ele ressuscita, ele fica 40 dias na terra. O que ele fica fazendo, pastor? Ele fica junto com seus discípulos, ensinando os discípulos, praticando com os discípulos. Então ele fica o quê? Primeiro, eles acreditam que ele ressuscitou e estão vendo ele, estão caminhando com ele, estão andando com ele. Então, uma prova concreta da existência dele, pós-morte. E aí nós entramos em Atos, que possivelmente tenha sido escrito por Lucas, do médico. E aí, Atos, ele escreve, Lucas, o primeiro livro é Teófilo, relatando todas as coisas. E tem algo muito interessante, diz assim, no capítulo 1, versículo 13: a estes, depois de ter padecido, se apresentou vivo, ou seja, ressuscitou, com muitas provas incontáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém. Primeira ordem de Jesus: não se ausentem de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém. Ele deu, aprenda essas palavras, ele deu comando. Aleluia, glória a Deus. Quando você está no exército, tem quem serviu o exército, quem foi das Forças Armadas, Força Aérea, Marinha, tem um comando. Glória a Deus. Quando Aleluia. o tenente manda, este a hora, é um comando. Você não pode desobedecer o comando. Quando o general fala, minha esposa tem general, meu irmão que é general. Quando dá um comando, acabou, não se discute. Ninguém fica contra o murmuro, não. O comando é esse, é esse. Se a pastora aqui da igreja falou, não se discute. Não se fica, não, sabe, eu acho, não existe o achismo. É a palavra de uma autoridade. Nós temos que aprender a receber a palavra de autoridade. Amém? Se a pastora falou, é assim, é assim. Se a pastora falou, é assado, é assado. Amém? Aí o que acontece? Não se assentasse em Jerusalém para que esperassem a promessa. Aí entra uma coisa, algo muito importante. Promessa. Quem é que está prometendo? Jesus. Glória a Deus, aleluia. Não sou eu, não é a pastora Lúcia, não é a pastora Rosa. Jesus que está prometendo. Olha, vai ter uma promessa para você. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém? Amém. Então, para aqueles que não são batizados, levante o braço. Não é batizado, não fala em línguas. Quem é que não fala em línguas? Isso. Tem uma promessa para vocês. Glória a Deus, aleluia. É bíblico. Está na Bíblia. Há uma promessa
promessa para a sua vida de Jesus. E ele fala ali com os seus discípulos. Quando há uma promessa, o que você pensa? Alguém te promete algo, o que você pensa? Esperando. É mesmo o seu raciocínio? Fica na espera? Então você fica numa expectativa. Vai ter uma promessa para mim. Que promessa será essa? E Jesus promete e cumpre. Amém? Glória a Deus, aleluia. E ele diz assim: esperassem a promessa do Pai, no qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água. Foi batizado com água? Não foi. Jesus foi batizado? Foi. João Batista batizava com água? Batizava. Aí ele diz assim: mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, que é o Consolador que ele fala em João. Aleluia, Jesus. Então, já sabemos quem é o Espírito Santo. Amém? Diga assim: é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então tem uma promessa, e essa promessa chama-se Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Todos têm que receber. Alguns, Lucas, no seu livro, ele quer criar um padrão de recebimento do Espírito Santo. Ele tenta criar um padrão, mas ele não consegue. Porque você pode, eu vou provar para vocês, você pode receber e deve receber o Espírito Santo eu pregando ou fazendo imposição de mãos, como Paulo fez. Amém? Então aqueles que estão aqui hoje, que não são batizados, quando eu liberar a unção, o que acontece? Vocês já sabem que a promessa, o que é a promessa? Quando é que vocês vão receber? Espírito Santo. Diga para o seu vizinho: você tem que receber o Espírito Santo. Amém? Aí no versículo 6 ele diz assim: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Porque eles precisavam de um líder batalhador. Aí ele para o assunto: não, o assunto não é esse. Esse não é o assunto que eu vou conversar com vocês. Ele responde: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ele corta o assunto. Aquele não é o momento desse tipo de pergunta. Aí ele continua: mas recebereis poder. Opa, para aí. O que é a promessa? Promessa, Espírito Santo, poder. Diga assim: promessa. Espírito Santo, poder. Sabe quem recebe poder? São vocês. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Vocês recebem Deus, poder. aleluia. E aí diz assim: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quer dizer, um novo tempo, uma nova mentalidade. Entra aqui na igreja, uma nova mentalidade, porque o Espírito Santo, ele era alocado em algumas circunstâncias para profetas, juízes e reis no Antigo Testamento. Ele não era liberado como é liberado no Novo Testamento. Se você ler a Torá, que é o Pentateuco judaico, eles falam um pouco do Espírito, falam do Espírito, mas não se relacionam com o nome Espírito Santo. Nós, no Novo Testamento, através de Jesus, nós falamos do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo te acompanha todo dia, 24 horas por dia. E aqui ele fala, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, todo mundo vai ter esse poder. Aleluia, Jesus. Todos nós. E ele não fala aqui que vai ser o pastor, vai ser a pastora, vai ser o diácono, vai ser a diaconisa, o obreiro. Não. Para todos. Aleluia. Eu vou dizer, para todos. Oh, glória. Não há uma área específica de um cargo eclesiástico. É para todos. Oh, glória. Amém? Aleluia, Jesus. Aí, dito essas palavras, Jesus foi levado às alturas. À vista deles, e uma nuvem o cobriu com seus olhos. Estando eles com os olhos fitos do
dos céus enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como você viste subir. Então teve a ascensão de Jesus. Mas o que ele disse para eles? Que eles ficassem aonde? Aonde? Jerusalém. Aonde vocês têm que ficar? Na igreja. É, Jesus, aleluia. Oh, glória. Aqui é onde Deus se apresenta. É verdade, Jesus. Aqui é o cenáculo. Aleluia. Aonde Deus se revela. É, Deus. Aqui vocês recebem as bênçãos de vocês. Oh, Aqui glória. vocês conseguem ter forças para as batalhas que já acontecem no dia a dia. Aleluia, Jesus. Isso que Jesus está falando. Fiquem em Jerusalém. Vou ficar em Jerusalém. É uma ordem, é um comando. Aprenda isso, comando. Aleluia. Amém? Aí o que eles fazem? Eles vão para o cenáculo, onde nós já visitamos várias vezes lá em Jerusalém, um lugar pequeno. Só que esse cenáculo já foi destruído e reconstruído várias vezes pelas guerras que Israel já teve. E ali, eles ficam reunidos no cenáculo. O que eles ficam fazendo? Orando. Aleluia. Isso acontece Aleluia. 10 dias depois da ascensão de Jesus. Tudo tem data. Aleluia. Teve a ascensão dele? Teve. Subiu. 10 dias eles estão ali orando. Oh, aleluia. Por isso que é importante vir para a igreja orar. Glória a Deus. Aleluia. Olha, crente tem que gostar de oração. Crente tem que gostar de ouvir e ler a palavra de Deus. Crente tem que conhecer a palavra de Deus. Acontece isso e vamos direto ali na descida do Espírito Santo. No 2, eles têm ali uma escolha de Matias, um novo diácono. E aqui acontece o seguinte: a cumprir-se do dia de Pentecostes. O que é Pentecostes? É uma festa judaica. No dia de Pentecostes, que é uma festa dos judeus. Estavam todos reunidos. Aonde que eles estavam? No cenáculo. O que eles estavam fazendo? Orando. Então vamos lá. Agora eu estou entrando no meio da pregação. Então início, meio. Aqui estavam reunidos no mesmo lugar, cenáculo. Reunidos diariamente. Olha só. Reunidos diariamente. No mesmo lugar. De repente, veio do céu um som. Veio um som. Oh, glória. O que é o som? A manifestação de Deus. Quando a gente está gripado, a gente não tem febre, tosse, fica esfriando. Aqui, positivamente, significa um som que veio do céu. Vocês imaginam que esse som foi tão grande que naquela festa de Pentecostes tinham quase 2 milhões de pessoas ali, que vinham judeus do mundo inteiro. Mundo inteiro. Tinha hotel para todo mundo? Não tinha, eles ficavam na casa dos judeus. E aqui esse som foi tão grande que atraiu as pessoas que estavam naquele círculo. O som foi tão grande que atraiu as pessoas. Opa, de onde é que está indo? Esse som está vindo da onde? Está em tal lugar, então é lá que eu tenho que ir. Porque aqui não era o povo de Deus todo, era só esses aqui, só esses que estavam reunidos, esse grupo pequeno. E o que acontece? Veio do céu um som com um vento. O que é o vento? É o poder de Deus, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Vento, azeite, significa simbologicamente o poder de Deus. E esse vento veio, né? Impetuoso, vento forte. Imagina, nós estamos aqui, daqui a pouco tem um vento poderoso, vem um som, mas de onde é que vem isso? O tempo está bom, não está tendo chuva, não está tendo temporal. E de onde vem? Do céu. É a manifestação de Deus. Nós temos que aprender
Outro dia eu prego sobre manifestações. Aprender as manifestações de Deus. Glória a Muitas Deus. vezes nós não detectamos as manifestações que Deus tem conosco. Aleluia. Nós temos que aprender, e essa é uma manifestação através de um sinal, de uma maravilha que Deus faz. Feito isso, encheu a casa onde estavam sentados. Aquele vento e aquele som encheu a casa. Deus está dizendo: eu estou com vocês. Aleluia. Estou aqui com vocês. Amém? É que nem hoje, Deus está conosco. Glória. Som do Espírito, o vento do Espírito está sobre nós. Glória a Deus. Que nós estamos reunidos no cenáculo. Amém? E apareceram distribuídas entre eles línguas como os de fogo, e pousou uma, olha só, sobre cada um deles. Imagina nós aqui, vem o som, vem o vento, vem labaredas de fogo, e essas labaredas vêm sobre cada um de vocês na individualidade, não é na coletividade. Toquem cada um de vocês. E essas labaredas, elas têm poder junto com o vento e junto com o som. É uma manifestação grandiosa de Deus. E toquem cada um deles. Vocês podem imaginar isso? Nós estamos aqui, daqui a pouco cheio de labareda em cada um de vocês. Vocês começam a falar em línguas, cai tudo do chão. Nós temos que, crentes, nós temos que aprender a conviver com coisas sobrenaturais de Deus. O grande problema de nós crentes é esse. Eu acho, pode ser, não, eu creio, vai acontecer, vai ocorrer. Amém? E aí o que aconteceu? Pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Foram 14 nações e 16 idiomas. E aí começa a história da igreja. Nós estamos aqui porque aconteceu aquilo lá, há 2000 anos atrás. Então, esse poder veio para nós. Ele está presente. E hoje eu quero que vocês que não são batizados descubram esse poder. Vocês têm que descobrir isso. Vocês têm que querer isso. Nós tivemos na sexta-feira onde preguei, 13 pessoas foram batizadas. Uma senhora, 10 anos crente, Santa Catarina, Florianópolis. É crente há 10 anos, não era batizada, que o Espírito Santo foi batizada. Ela ficou elétrica. Uma outra irmã foi para o monte na noite, 12 anos de crente. Foi para o monte e pediu para Deus, implorou para Deus: eu quero ser batizada no Espírito Santo. No dia ela foi batizada. E uma moça que nem foi batizada na água, com 3 meses de crente, começou a falar em línguas. Ela se assustou: que é isso? Que é isso? Tivemos que explicar para ela. Ela disse: o que? Está tudo certo? Está tudo certo, fica tranquilo, você é uma privilegiada. Antes de ser batizada nas águas, foi batizada no Espírito de Deus. Acontece isso, não é frequente, mas acontece. Antigamente, na parte bíblica, eles eram batizados nas águas, falavam em línguas e traziam profecias. Então, aqui acontece algo maravilhoso. Então, 120 pessoas escutando, que são os crentes, que estavam lá reunidos. Após isto acontecer, aquela população que ouviu o som, ouviu o vento, foi todo lá no cenário. Teve igrejas que eu tive que tinha 15, 20, 30 crianças numa roda, todas falando em línguas e conversando em línguas. Tinha que ter alguém para interpretar, mas elas se entendiam. Glória a Deus, aleluia. E o que aconteceu com tudo isso? Aqueles lá, olha, estão bêbados, beberam demais, porque eles não entendiam aquilo que estava acontecendo. Não tinha acontecido, era uma grande novidade, que para nós não é mais. Amém? Para nós não é mais novidade.
verdade. Momento seguinte, Pedro. Lembre-se que Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Agora Pedro vira um herói. Olha o que faz o Espírito Santo. Ele toma a liderança, ele pega a liderança e dá um discurso explicando tudo aquilo que houve. Imagina Pedro que 3 vezes negou Jesus. Alguns escritores, a gente estuda e chamava ele de covarde. Foi um covarde. Mas era a situação que naquele momento se apresentava. Ou ele negava ou ele era morto, né? Aí no momento seguinte disso, o que acontece? Pedro dá o seu discurso. Agora olhem a diferença. Ele tinha um discurso extremamente espiritual. Quando você tem um discurso comum e você tem um discurso com o Espírito Santo, é completamente diferente. É verdade. Porque você está imbuído, recebeu o dunamis. O que é dunamis? Significa poder em latim. Poder. Você está com poder de Deus. Você está debaixo do poder de Deus. E aí acontece o seguinte: foram 3.000 batizados naquela tarde. Imagina 3.000 pessoas. Do nada. Nenhum grande pregador, por mais que ele fosse intelectualmente bom, ele conseguiria chegar a esses 3.000. Então aqui nesses 3.000 começa a igreja. Nós chamamos de igreja primitiva. Ela começa aqui, a igreja primitiva. Vocês vão ver Paulo, vocês vão ver um monte de gente trabalhando. Pastor, o que eu tenho que ver com isso? Vocês têm o poder. Alguns já descobriram, outros não descobriram. Então você tem que hoje descobrir esse poder. Se você não é batizado, você vai buscar o poder de ser batizado. Quanto mais gente tiver na igreja batizado, mais forte a igreja vai ser. Aleluia. Menos problema para a pastora. É verdade. Não é fácil ser pastor, viu? Eu fui executivo de multinacional 28 anos, Brasil e exterior. E no trabalho, temos os grupos, né, de divisões, das minhas divisões, minha divisão era médica, cirúrgica, dental e ortopédica, depois foi nuclear. Você tem os funcionários, tem engenheiro de produção, de manufatura, você tem farmacêutico bioquímico, você tem enfermagem, tem grupo grande fazendo as reuniões. Se um não corresponde, em 3 regiões ele é colocado de lado. Você vai para o RH, não te quero mais. O grupo extirpar, porque não fez andar aqueles projetos que tinham que andar. Aí eu vim para a igreja. Cheguei na igreja, vamos fazer. Não pode demitir ninguém, não. Tem como demitir ninguém? Não, meu professor, não pode. Mas o professor não está afim, vai perder meu tempo. Aguenta firme, faz parte. Entenderam? Então nós crentes temos que ajudar a pastora. Glória a Deus. Ajudar a pastora. Como é que eu ajudo a pastora? Sendo cheio do poder do Espírito Santo. Menos problema eu vou levar para ela. E ser cheio do Espírito Santo é ser capacitado pelo Espírito Santo. Você vai mudar a sua vida. Diga assim para o seu vizinho: você vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida. Completamente. Completamente. Diga assim: completamente. Completamente. Muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. Amém? Amém. Glória a Deus. O que o Espírito Santo faz? Vamos lá. Ele vai transformar e renovar a tua mente. Glória a Deus. Aleluia. Ele vai te trazer o impulso do céu. Porque o Espírito Santo vem do céu. É Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Ele renova a tua mente, como está em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Renovação da mente. Você renova a sua mente de acordo com a palavra de Deus.
Você sabe que no Brasil existem 500 mil influenciadores digitais? O que orienta a palavra de Deus? Que é luta, fala com teu pai, fala com a tua mãe. Glória a Deus. A casa é o centro das suas atenções de direção. Não é o amigo, não é a amiga. Oh, É o aleluia. teu pai e a tua mãe que tem que te orientar. Glória a Deus. Não é influenciador coisa nenhuma. Se eu contar, a gente atende muita gente, eu e a pastora, tanto no Brasil como no exterior. Se você soubesse o que tem de influenciador influenciando o crente negativamente, eles entram assim sutilmente. E a pessoa olha, sabe, que dali a um tempo a pessoa está chorando, está lamentando. Então, dou um alerta aqui para vocês da experiência que a gente tem, está em Colossenses capítulo 2. Abre para mim aí, pastora, ou alguém me ajuda ali, só para fechar esse momento, para alertar Deus Espírito Santo. Terceiro, os dons espirituais, 1 Coríntios 12. Quarto, os frutos do Espírito de Gálatas 5. Depois, o Senhor vai te revelar as coisas grandes e ocultas que nós não Glória a conhecemos. Deus. Aleluia. Amém? Jesus. Vocês querem isso? Glória a Deus. O Espírito Santo vai transformar você, como você ouve e como você fala. Quando você tem o Espírito Santo, Ele vai te dar uma palavrinha chamada sabedoria, prudência, discernimento. Glória a Deus. Saber a hora de falar, saber a hora de calar. Aleluia. Todo dia de manhã você diz: bom dia, Espírito Santo. É o teu amigo. Oh, aleluia. Todo dia de manhã, quando eu acordo cedo, ele já começa, tem dias que ele não para de falar. Vai lá pro computador, ele dá a pregação inteira. Glória a Deus. Aleluia. E eu aviso a igreja quando vai ter que Deus vai fazer um mover, eu aviso, olha, estou avisando que hoje vai ter isso. Eu avisei sexta-feira para todo mundo, olha, sexta-feira vai ter um grande mover de Deus lá em tal lugar. Podem ir que Deus está garantindo. E tudo que ele fala acontece. Eu escrevo, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer. E tudo acontece. Glória a Deus. O que é isso? Ele é meu amigo. Aleluia. Ele é meu amigo. Eu tenho um amigo. Amém. E vocês têm que se habituar com esse amigo. Porque ele só faz o bem. Você vai ouvir e você vai falar. Você vai perceber a diferença quando você é batizado entre ouvir e falar. Ouvir e falar. Amém? Amém. Outro detalhe. Falar, você vai falar, vai se comunicar a níveis espirituais com o céu. Como é que eu falo? Você vai falar o português, mas você vai falar algo muito importante. Falar em línguas. Falar em línguas, segundo a palavra, edifica. Aleluia. Quando você fala com Deus, você está tendo uma linguagem dos céus, não é humana. É bom sempre ter alguém que interprete. Dom de interpretação. A pessoa vai interpretar aquilo. Tem vezes, nós pastores, eu conto para vocês, que a gente não quer falar para uma pessoa aquilo que tem que ser falado no português. A gente coloca a mão e fala em línguas. A pessoa não entende, mas Deus entende. E entra no espírito da pessoa. Aleluia. Não machuca a pessoa, não atrapalha a pessoa, não cria confusão com a gente, que nem todas as pessoas gostam de receber uma disciplina, uma direção mais dura. Então a gente vai lá, coloca a mão. O que foi, pastor? Não, fica tranquilo, está tudo bem. Experiência. Diga para o seu vizinho: experiência. Grande experiência. Amém? Amém. Outro detalhe importante. Quando você tem o Espírito Santo e é batizado, você vai ter o que é o poder. Vocês têm que buscar, é o comando, vocês têm que buscar o poder. Quando você tem os poderes, o poder vem sobre você. E como é que eu sinto ele, pastor? Você vai sentir algo diferente. Você vai sentir uma força diferente. Você vai sentir um pensamento diferente. Você vai sentir uma série de coisas diferentes que você vai observar. Que Deus vai fazer você sentir isso. E aí o Espírito Santo vai fazer você agir.